Graça e paz da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos de Deus. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 1, versos 5 a 7. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. É gostoso falar, ensinar sobre Ele, sobre o Senhor Jesus Cristo, aprendendo sobre os seus primeiros dias de ministério e o primeiro milagre que ele fez. Jesus, que tinha uma vida social normal. Aliás, tudo de Jesus era normal. Como homem, ele teve uma vida normal. É bom frisar isto porque existem aqueles que dizem que Jesus nem sofreu, que ele estava em espírito, que era como que um engano de ótica entre aquelas chamadas doutrinas de demônios. Esta é uma. Não, Jesus, ele veio como homem, ele, Deus, ele veio aqui, Deus encarnado. É só lembrar de João capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14 do mesmo Evangelho: o Verbo se fez carne, isto é, Deus se fez carne, Deus que só se revelava lá no princípio, desde o princípio, só pela palavra, Deus que ninguém via a forma dele, Deus que era Espírito. Então, note o verso 14, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí está o Deus que era Espírito, o Deus que não tinha forma, agora ele tem forma. Ele é o homem Jesus. E como já mencionei, ele teve vida social normal. A maioria das pessoas gostam de serem convidadas para um casamento. E Jesus, logo nos primeiros dias de seu ministério, ele, juntamente com os seus discípulos,
foram convidados para um casamento. Logicamente, sua mãe, e ali a festa corria à solta. A gente já aprendeu como que o vinho era a parte central do casamento. Se faltasse o vinho, não tinha festa, ou a festa estava estragada. E então chega num ponto da festa que a mãe de Jesus falou para ele: olha, eles não têm vinho, ou o vinho acabou. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? A gente aprendeu ontem que essa maneira dele responder não é como muitas pessoas pensam, uma maneira deseducada, uma maneira antiética. Não. O termo mulher era um termo respeitável na época. Então, ele não estava sendo antiético de jeito nenhum. Mulher, e tenho eu contigo. A minha hora ainda não é chegada. Que lindo, né? Ele estava já antevendo o que ele iria fazer, mas o momento disso acontecer, dele entrar em ação, não tinha chegado. E foi isto que ele disse para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E ela, diante da resposta de Jesus, ela disse para os assistentes, para os discípulos, para aqueles que compunham a parte dos festejos. Ela disse: olha, que lindo, já que você procura algum mandamento da mãe de Jesus, já que você, ao invés de adorar ao filho, adora a mãe. Veja o que ela disse na festa: fazei tudo quanto ele vos disser. É claro que ela estava dizendo em relação à festa, mas podemos aplicar também no nosso dia a dia. Nada de adoração à mãe de Jesus, a Maria. Isso foi só uma heresia que inventaram depois. Aqui tem uma lição: fazei tudo quanto ele vos disser. Isto referente à festa, mas tem aplicação geral também. Nós não temos dever, obrigação de fazer, de cumprir regras da mãe de Jesus, de Maria, mandamentos de Pedro, de João ou do anjo Gabriel. Nada disso. Nós só temos um compromisso. Lembre aquela ocasião que os discípulos foram presos e quando os soltaram com uma condição: olha, não fale mais neste homem. Pedro respondeu: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aprendamos
existe um só Deus. Lembre que 1 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo disse: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus e ninguém mais era o que Maria, é o que Maria deixou de exemplo para nós na festa e tem aplicação no nosso dia a dia. Fazei tudo o quanto ele vos disser. É claro que era um momento dramático, um casamento, uma festa sem vinho. Aí então ele só deu uma olhada e tinha seis talhas vazias. Cada uma cabia em torno de 80 a 100 litros de líquido, de água. E Jesus, então, falou para o grupo lá que regia a festa: enchei d'água. Jesus, mas o que falta é vinho. Enchei d'água. Encheram d'água e depois ele nem fez oração. Aliás, ele nem precisava. Ele falou: olha, pegue agora uma quantia, uma dose e leva para o chefe da festa, para o mestre-sala, aquele que deglutia o vinho para saber se era de primeira qualidade. Quando ele experimentou aquela água, nunca ele tinha tomado um vinho tão gostoso. E aí agora o comentário positivo. Que coisa é essa? O que está acontecendo nas outras festas? Primeiro vem o vinho de primeira qualidade, mas aqui este vinho é o melhor que eu já vi, que eu já degluti. Aleluia! Mas era o Senhor Jesus fazendo o seu primeiro milagre. Sabem, o resultado daquele milagre? Os discípulos, os circunstantes da festa, creram nele. Que nós possamos abrir as nossas Bíblias e olhar o poder de Jesus e crer ainda muito mais nele. Amém? Fiquemos, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.